Um outro homem chamado Cristo Oyakhilome disse: não há razão para um cristão fracassar ou perder, a menos que negligencie o Espírito Santo. A única razão para um cristão fracassar ou perder é se ele negligenciar o Espírito Santo. Então há algo muito importante que nós precisamos saber, além de aprender a boa palavra de Deus, é saber ouvir o Espírito Santo, seguir o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo. Isso é uma matéria do Rema que você vai ter aqui nesse lugar, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. É uma matéria extraordinária que você vai aprender algo que você precisa aprender para a sua vida, que vai valer para a sua vida toda. Aprender a ser guiado pelo Espírito Santo é algo que nós temos que ter como prioridade. Não é algo que assim, de repente eu conseguir, se de repente eu acertar, se de repente não. Se você aprender a ser guiado pelo Espírito, a andar com o Espírito, a não negligenciar o Espírito, você nunca vai fracassar, você nunca vai perder e você vai começar a desfrutar de toda a riqueza que Deus tem para a sua vida. Graças a Deus. Estão com expectativa hoje? Muita ou pouca? Graças a Deus por isso. Como você sabe, meu nome é Edson Conceição, eu sou pastor do Verbo da Vida de Pirituba. Estou com meu filho Gustavo e com o Fabiano também, que está aqui, ali. E é uma grande honra, um grande prazer voltar a esta casa para poder ministrar uma palavra do Rema. Então, eu me formei no Rema. Aleluia, aleluia. Eu me formei no ano de 2005, fiz então em 2004, 2005, e eu já era apaixonado por essa escola. Quando eu lia os livros do Kenneth Hagin, e eu via atrás do livro, ele, o fundador do Centro de Treinamento Bíblico, né? E eu ficava pensando, uau, como eu gostaria de estudar nessa escola. Se eu pudesse estudar nessa escola, se eu pudesse ter essa chance, né? E quando eu soube que o Rema ia começar em 2004, corri para estudar, e eu já era apaixonado pela escola, e eu fiquei mais apaixonado ainda. E hoje, 20 anos depois, eu sou bem suspeito para falar de algo que eu amo tanto, bem suspeito mesmo. E eu acredito de todo o meu coração que, na verdade, desde que Deus falou com aquele homem na década de 70, no início da década de 70, desde que Deus falou com Kenneth Hagin sobre fundar essa escola, essa era a ideia de Deus, o plano de Deus para algo grande que ele estava querendo fazer, um movimento grande que ele estava querendo fazer com essa palavra da fé, né? E essa palavra acompanhada do poder do Espírito. Porque o Rema, ele não é somente um ensino, né, doutrinário, apesar de ser um ótimo ensino doutrinário, fundamentado, estabelecido e forte, mas o Rema também ele é acompanhado de uma unção que acompanha esse ministério, que acompanha essa escola, que acompanha cada ministro que ensina nessa escola, né? E quando você senta numa aula do Rema, seja até uma aula como essa, no dia Rema, ou na escola, você vai perceber que uma unção acompanha o ensino. Uma unção acompanha o ensino, e é uma unção muito forte. E eu confesso que eu sou impactado pela unção que eu peguei no Rema desde esses anos de 2004, 2005, e eu caminho nessa unção desde então, caminho nessa unção. Agora, eu vi coisas ali, eu vi coisas no Rema, enquanto estava sendo marcado, ensinado, instruído, enquanto estava sendo aperfeiçoado, eu pude receber e ver com os meus próprios olhos a unção do Espírito se mover. A unção movendo na vida dos ministros. E sabe de uma coisa? Eu fiquei impactado. Eu fiquei muito impactado nas aulas do Rema. E eu me lembro de estar ali, aprendendo e tudo. E num dado momento, não tinha clima nenhum para um mover do Espírito naquela sala de aula. Não tinha clima nenhum para aquilo. Mas, de repente, o mover começou dentro da sala de aula. E eu jamais, olha gente, há 20 anos se passaram desde então. Eu jamais me esqueci. E não somente isso, eu fui tão marcado, eu fui tão impactado. E na verdade,
eu recebi, porque eu estava ali sentado na classe, como um homem muito tímido, sabe? Bem tímido mesmo, sentadinho ali, com vergonha e tudo. E aquele ministro, o professor do Rema, ele perguntou se tinha alguém tímido ali naquela sala, e 2 pessoas se levantou, eu e mais um senhor, e nós viemos para frente, e por onde eu vou, eu conto essa história, porque ela me marcou, e ela não só me marcou naquele dia, como ela mudou a minha história também. Então, aquele professor veio, ele orou por mim, ele impôs as mãos sobre mim, a unção do Espírito veio sobre o meu corpo, eu senti a unção tangível no meu corpo, as minhas pernas estavam tremendo, a minha barriga estava quente e as minhas mãos estavam formigando, a partir dos dedos mindinhos. Curioso, eu sentia isso a partir dos dedos mindinhos, e eu sentindo aquilo, e eu parado ali, ele orando por mim, e sabe, a minha mente viajou, eu viajei. Sabe, e é curioso que antes dele ter orado por mim, na verdade, quando tinha iniciado as aulas com aquele homem, eu nem programei começar desse jeito, mas vamos embora, deixa o Espírito Santo, porque essa escola é uma escola do Espírito Santo, né? Então, esse professor, e você percebe que no Rema, cada fala é importante, cada coisa que acontece é importante. Você percebe que é mesmo, apesar da gente seguir a cartilha e seguir direitinho as apostilas e seguir muito bem, mas você também percebe que sempre Deus apronta algumas com a gente, porque é uma escola sobrenatural. O Rema é uma escola sobrenatural, e é por isso que eu digo, eu sou apaixonado por essa escola, porque ela é sobrenatural, e não tem como você não se apaixonar. E 20 anos depois eu falo dela com a mesma paixão que eu tinha lá, pelo contrário, na verdade é com mais paixão ainda, sabe? Então eu falo disso, e então aquele professor, ele orou por mim, e eu fiquei assim, pastor. E depois ele colocou o microfone na minha boca e perguntou o que aconteceu. Eu estava dizendo que antes eu não estava gostando do professor, eu ia falar isso. Eu não estava gostando do professor não, Antônio, eu não estava gostando, porque ele parava e ele sabe, ele não era muito aquele professor didático. Isso é algo importante de você saber, porque às vezes nós temos o nosso próprio jeito e o nosso estilo de gostar de um determinado ministro. Sabe, nós somos assim, seres humanos nós somos. Então às vezes eu gosto de um certo jeito, né? E você gosta de um outro jeito. Então aquele ministro, ele não estava sendo muito didático, ele não estava, do meu ponto de vista, né, passando a matéria do jeito que eu acho que ele deveria, eu achava, né, que ele deveria passar. Então eu não estava gostando muito dele, não. Eu não estava. E de vez em quando esse ministro, ele parava aqui no púlpito, um púlpito como esse, alguma coisa parecida, e ele parava, colocava as mãos e ele fazia assim. E aí eu ficava bravo. Eu pensava, ele, além de tudo, além de não passar a matéria, Adilson, pastor, além dele não passar a matéria, eu pensava, ele quer parecer que está ungido. Isso tudo antes dele impor as mãos sobre mim, e eu nunca esquecer, ok? Você tem que entender que é isso. Antes dele impor as mãos sobre mim. Então eu estava pensando que era tudo balela, de verdade, gente. Eu estava ali pensando, não, esse professor aí, ele está querendo parecer. Sabe, você já teve esse sentimento? Ah, não, você não, só eu. Só eu que tive esse tipo de sentimento com alguns pregadores, né? Então aquele professor, ele disse ainda algo. Ele falou assim, no decorrer dessa matéria, eu vou dar algumas demonstrações aqui do Espírito. Só que eu não falei aleluia, eu fiquei bravo com ele, porque eu pensei o seguinte, eu falei, agora ele quer escolher o momento que ele vai começar a mover no Espírito. Ele quer dizer, porque ele disse assim, no final nós vamos mover aqui no Espírito. Eu pensei, agora ele quer escolher o tempo. Tipo, sabe aquele conceito de tipo, é o Espírito que tem que fazer isso. O Espírito que tem que operar quando ele quiser. E sabe, Paulo diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele disse que o que ele ensinava, ele acompanhava com demonstração, que ele mesmo operava. O Espírito operava através dele, mas ele tinha que ter a iniciativa, e eu não sabia disso até então. Então aquele professor ensinando, e eu meio bravo, mas quando ele começou aquele negócio de vamos demonstrar, e ele chamou 5 pessoas na frente, e aquelas pessoas vieram aqui, sabe? E eu estava naquela época no 2º ano, o Adilson estava com a minha esposa no 1º ano.
E eu estava no segundo ano. Então, esse professor chamou 5 pessoas aqui e ele falou assim, apoia a mão um no outro aqui. E eles apoiaram assim. E ele veio aqui, você tem que lembrar que não tinha clima. Sabe, não era uma música, que gostoso, está todo mundo adorando, falando em línguas. Não, era na aula, igual hoje aqui. E aí ele bateu na mão aqui dessa pessoa e 3 pessoas caíram. Eu fiquei pensando, uau. Há pouco tempo antes eu estava pensando, ele quer aparecer. Agora eu vi que ele estava aparecendo mesmo. E as pessoas caíram. E uma das pessoas era o Renato. E aí ele veio aqui, ministrou para uma mulher, falou algumas palavras de conhecimento para ela. E depois ele tocou no Renato, o Renato caiu de cara no chão, o Renato lá de Pinheiros, o Verbo da Vida da Vila Leopoldina agora. E caiu de cara no chão. Eu pensei, meu Deus, tem algo aqui. Sabe, tem algo aqui. Então foi nessa hora que aí ele começou a fazer algumas coisas, algumas demonstrações. E aí ele perguntou quem era tímido, e eu levantei a mão e fui timidamente lá para frente. Não é? E aí ele impôs as mãos sobre mim, e aí a minha vida, eu não sei se eu posso dizer que bagunçou, porque se existe bagunçou bom, então foi o que aconteceu comigo. Agora, sabe, eu gosto de provar as coisas. E eu gosto de provar. Então eu fui embora naquele dia, a gente ia de carona. E a minha esposa e ela estava no primeiro ano, como eu disse, com o pastor Adilson, e eu estava no segundo ano. Então voltamos para casa e eu estava pensativo, eles estavam no carro conversando, mas eu estava pensativo sobre tudo que tinha acontecido. Chegamos em casa, a gente jantou e íamos dormir. E quando nós deitamos, eu falei para minha esposa, eu estava ainda impactado. Eu disse para minha esposa, antes de dormir, eu queria fazer algo. Ela disse o quê? Eu falei, vamos ficar de pé do lado da cama aqui? Eu queria orar por você. Ela falou, tá bom. Sabe, sem clima de novo em casa. E aí eu parei na frente dela, coloquei a mão na cabeça dela, e eu disse, pai, sabe aquela unção que eu recebi agora naquela classe, naquela sala de aula? Eu quero que o Senhor pegue de mim, pai, e coloque na minha esposa agora. Transfira para ela. E sabe, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo, pastor. E aí eu estou ali parado, olhando para minha esposa, esperando para ver o que acontece. E daqui a pouco ela começou a soluçar e chorar, soluçar e chorar, soluçar e chorar. E eu pensei, isso é real e isso funciona. Aquela escola impactou a nossa vida para sempre. Sabe, eu vim aqui falar de algo. E graças a Deus, por esse algo tão precioso, essa escola, ela chacoalhou a minha vida para sempre, meu irmão. Então, quando eu vou nos lugares para falar sobre ela, falar sobre isso, eu falo com essa paixão. Você entende o que eu estou falando? Eu não falo sobre algo comum, não. Temos uma escola aqui hoje, se você quiser, sabe, pode de repente abençoar a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa escola é uma escola de fé. Essa é uma escola do Espírito. É uma escola que, se você sentar para prestar atenção de verdade e para ouvir de verdade, ela vai chacoalhar a sua vida. Porque eu não estava ali por estar ou para estar. Eu estava ali sério para receber aquela palavra e a unção que estava ali. Eu estava muito sério e muito comprometido para ouvir as coisas que tinham ali. E a minha vida foi realmente transformada. A minha esposa se formou, depois o meu filho se formou, a minha filha se formou. E todos eles, nós 4, nos formamos naquela escola. E sabe como eu louvo a Deus por um ministério, por uma escola dessa, gente. Como eu agradeço a Deus, e a minha vida inteira eu vou agradecer. E eu quero poder de alguma forma contribuir aqui com essa igreja, com essa escola, e contribuir com você, para mostrar para você. Sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa também, infelizmente, tem essas coisas também. Mas tem pessoas que estudaram no Rema também e não fizeram nada. Tem pessoas que estudaram no Rema e não mudou nada. São poucas, mas tem. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: estude nessa escola. A segunda coisa que eu quero dizer é: estude não de maneira normal, porque a escola não é normal, não é comum.
E a terceira coisa que eu quero dizer para você: não se junte a pessoas que vieram aqui só por causa de um diploma. Entre nessa escola e agarre tudo, agarre desses professores, agarre dessas mensagens, agarre da unção, porque cada professor tem uma unção específica e uma unção diferente. E sabe, mesmo aquele professor que você olha para ele, você não dá nada e você fala, não sei se eu estou gostando. Sabe, o professor que eu não estava muito gostando, eu nunca mais esqueci dele. Então, às vezes você pode estar, porque você, como eu disse, tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito, nós temos o nosso jeito, mas nós temos que aprender a receber de cada pessoa, de cada professor, ok? Tendo falado o que eu falei, vamos começar? Vamos começar agora então, tá bom? Abra sua Bíblia em Oséias 4:6. Oséias 4:6. Aleluia. Vai ter a Bíblia aí? Vai ter? Vai? Opa, bom demais. Assim eu consigo ir mais dinamicamente. Aleluia. O meu povo está sendo destruído. Você percebe que está sendo é um ato contínuo. Continua sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, gente, o conhecimento é muito necessário, é muito importante e nós precisamos dele. Agora, veja, existem muitas escolas, existem cursos de teologia, e não necessariamente eles estão realmente ensinando a boa palavra de Deus. Não necessariamente eles estão dando para nós a boa palavra de Deus em algumas escolas. E de fato que eu ouço dizer que pessoas desviaram depois que estudaram em algumas escolas. Desviaram. Então, acertar aonde você vai aprender a palavra de Deus, aonde você vai estudar, é um passo importantíssimo na sua vida. Você entende isso? É um passo importantíssimo. Em Mateus 22, 29, aleluia, diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o interessante é o que eu introduzi dizendo, exatamente como Jesus está dizendo, que é necessário ter e conhecer as Escrituras, mas também ser tocado pelo poder de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. E quando o ministro falava, eu vou dar algumas demonstrações, e eu estava lá meio bravo, eu não sabia que ele estava sendo bíblico. Que aquela escola, essa escola, ela não é para ser uma escola somente de doutrina, o que seria muito bom já se for a doutrina correta, e ela é, mas é uma escola que ela está permeada, completamente carregada de poder, e nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Amém, gente? Aleluia, graças a Deus. Então, nós vamos ler agora Romanos capítulo 8, versículo 14. Enquanto você está procurando, eu quero falar duas falas de dois gigantes. Um deles é o Kenneth Hagin, o fundador do Rema. Ele disse que o Senhor falou com ele há anos atrás. Ele disse assim, o Senhor disse para ele: se você aprender a seguir o meu Espírito, eu o tornarei rico. Deus falou isso com Kenneth Hagin. E na época que Deus falou isso com ele, ele estava andando com o bolso da calça rasgado, o sapato gasto, e ele estava andando com um carro que os pneus, de tão careca que estavam, falavam com ele. Sabe, e Deus falou com ele: se você aprender a ouvir o meu Espírito, eu vou tornar você rico. E sabe o que aconteceu? Deus o tornou rico porque ele aprendeu a ouvir o Espírito. Agora, um outro homem chamado Chris Oyakhilome disse: não há razão para um cristão fracassar ou perder, a menos que negligencie o Espírito Santo. A única razão para um cristão fracassar ou perder é se ele negligenciar
o Espírito Santo. Então, há algo muito importante que nós precisamos saber, além de aprender a boa palavra de Deus, é saber ouvir o Espírito Santo, seguir o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo. Isso é uma matéria do rema que você vai ter aqui nesse lugar, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. É uma matéria extraordinária que você vai aprender algo que você precisa aprender para a sua vida, que vai valer para a sua vida toda. Aprender a ser guiado pelo Espírito Santo é algo que nós temos que ter como prioridade. Não é algo que assim, de repente eu conseguir, se de repente eu acertar, se de repente não. Se você aprender a ser guiado pelo Espírito, a andar com o Espírito, a não negligenciar o Espírito, você nunca vai fracassar, você nunca vai perder e você vai começar a desfrutar de toda a riqueza que Deus tem para a sua vida. Vocês estão comigo? Você vai aprender e você vai desfrutar do que Deus tem para você. Agora, nós precisamos aprender. Então, como o versículo que eu citei, Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, nós precisamos aprender a ser guiado. Porque um filho de Deus e um filho maduro, porque o texto fala de filho maduro, ele aprende a ser guiado pelo Espírito de Deus. E o que essa escola vai trazer para você é maturidade na palavra. Maturidade na palavra. E você, com isso, vai aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. E Provérbios 20, 27, Provérbios 20, 27, aleluia, aleluia. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do corpo. Sabe, gente, como eu preciso dar uma base para vocês, construir algo. É claro que você, numa mensagem que você está ouvindo de 50 minutos, você não consegue aprender tudo, até porque você vai ter muito tempo aqui aprendendo essa matéria. Mas tem algumas coisas que são básicas que eu preciso compartilhar com vocês. E uma delas, talvez você nessa igreja, se você é membro dessa igreja, você tenha ouvido muito, claro, né, porque nas igrejas do Verbo da Vida nós ouvimos muito essas coisas, mas nós precisamos entender e saber que nós somos um ser em 3 dimensões. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos dentro de um corpo, certo? Você sabe disso, né? Somos um ser em 3 dimensões. E é importante saber, porque, sabe, por aí as pessoas, elas confundem e elas pensam que a alma e o espírito são a mesma coisa. E a alma e o espírito não são a mesma coisa. E saber diferenciar entre um e outro é muito importante. E nós aprendemos a diferenciar entre um e outro. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Sabe, se fosse a mesma coisa, não daria para dividir. Então, se chega ao ponto, a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de poder dividir alma e espírito, significa que eles não são a mesma coisa, eles são diferentes. A alma e o espírito não são os mesmos. E outro versículo base que nós temos é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que demonstra para nós que eles não são a mesma coisa. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, no ser em 3 dimensões, em o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo, os três está sendo bem citado quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que somos um ser espiritual. Agora, Kenneth Hagin falou algo interessante no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Ele falou: com o corpo entramos em contato com a dimensão física. É com o corpo que nós entramos em contato com a dimensão física. Com o nosso espírito ou coração. Deixa eu falar sobre o espírito ou coração. Muitas vezes a Bíblia vai se referir ao coração.
E às vezes eu vejo pessoas confundindo o coração que a Bíblia está falando, e na maioria das vezes quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão que bombeia sangue. Ela está se referindo ao o âmago do ser, ao homem espiritual, ao espírito. Então quando você vê, na maioria das vezes, escrito na Bíblia o coração, você tem que lembrar que o coração é o espírito e o espírito é o coração, não o Espírito Santo, o espírito do homem, o espírito humano, ok? Então, com o corpo, eu li para vocês agora, Kenneth Hagin falou isso, entramos em contato com a dimensão física. Com o nosso espírito ou coração, entramos em contato com a dimensão espiritual. E com a alma, entramos em contato com a dimensão intelectual e emocional. E isso é importante de se saber, para que você possa diferenciar entre o que você está percebendo aí. É da alma ou do espírito? São das emoções, do intelecto, ou vem do coração, ou vem do íntimo do ser? Da onde está vindo? Então saber essas coisas é muito importante, ok? Agora, nós temos as formas que Deus fala conosco, e nós precisamos também nos familiarizar com essas formas. E também no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin, ele fala algumas coisas lá. Ele diz, as formas que Deus fala conosco primeiro, pelo testemunho interior, uma impressão que nós temos. E eu vou dar exemplo aqui sobre isso, né? Então a primeira delas é pelo testemunho interior. E a segunda, pela voz mansa e suave dentro de nós. E a terceira forma é pela voz cheia de autoridade do Espírito. Sabe, queridos, às vezes as pessoas elas não entendem. Nós falamos assim, né? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Quantos que chegaram na igreja e ouviram essa expressão e acharam estranho? Eu também. Porque, sabe, nós temos uma forma de falar e de ouvir, sim ou não? Né? Nós escutamos uma voz, não é assim que nós ouvimos? E se alguém diz para nós, e nós estamos chegando, e alguém diz, Deus falou comigo, eu quero saber como é que ouve ele, né? Quero saber como é que ouve Deus, como que a voz dele é feminina, masculina, como que é a voz de Deus. Então, se nós não entendermos que Deus, ele fala no nosso espírito, e não no nosso ouvido físico, se nós não entendermos isso, porque você sabe, né? Deus não fala no nosso ouvido físico. Nós não ouvimos Deus como ouvimos uma outra pessoa. Não é assim. Eu não escuto a voz de Deus. Eu não ouço como eu ouço as outras pessoas. Amém? Porque, deixa eu te dizer isso. Deus não contata o ser humano pelo corpo, e Ele não contata o ser humano pela alma. Ele contata o ser humano através do espírito do homem, o espírito humano. É assim que Deus fala conosco, pelo nosso espírito, dentro de nós. E Ele, como eu estava dizendo há pouco, de três formas, né? Pelo testemunho interior, uma impressão que você tem por dentro. Pela voz mansa e suave dentro de nós. E às vezes Ele pode falar pela voz cheia de autoridade. Agora, mesmo essa voz cheia de autoridade, uma voz que parece que ele falou bem alto e bem forte com você, mesmo essa que parece que alguém falou e você chega, a gente conta algumas vezes que Deus falou com ele dessa forma, e ele se virou para perguntar, você falou comigo? Foi você que falou comigo? Porque às vezes vai parecer que é uma voz que você ouviu no seu ouvido natural físico. Só que quando Deus fala, Kenneth Hagin disse isso, quando Deus fala conosco, com uma voz autorizada, uma voz forte, é porque Ele tem uma missão forte para nós. E Ele precisa falar dessa forma, para que nós peguemos isso e vamos para cima, porque haverão circunstâncias adversas. Então, se Deus tem uma missão para você, um chamado para você, e Ele sabe que é algo forte, que haverão circunstâncias adversas, Ele pode falar com você com uma voz forte. Agora, você não vai ouvir uma voz necessariamente no seu ouvido físico, mas vai parecer que você ouviu alguém falar bem alto e forte com você. Então, isso vai acontecer. Agora, veja, o testemunho interior é a forma primária que Deus fala conosco. É a primeira forma que Ele fala o tempo todo com os crentes. Agora, deixa eu te dizer, pode ser que você nunca tenha ouvido Deus, mas eu quero te dizer que Ele está sempre tentando falar com você.
Deus está sempre tentando te guiar. Deus está sempre tentando falar algo para você. Sabe, por que Deus não fala comigo? Não, Ele fala sim. É você que não está ouvindo. Ele está tentando falar com você, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você é filho, quem é filho aqui? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Deus não pode fazer acepção de pessoas, tentar guiar ele e não tentar guiá-la. Ele não pode estar falando com ela e não estar falando com ele. Não, Deus está falando com cada um de nós, amém, gente? Deus está falando com cada um de nós. Só que às vezes, se você não estiver familiarizado com Deus falando, você às vezes acha que são os seus pensamentos, porque na verdade, esse testemunho interior muitas vezes se parece com um pensamento. Sabe? Às vezes se parece com um pensamento, mas deixa eu tentar diferenciar isso para você e para você entender melhor. Você já teve uma impressão que você deveria dar um dinheiro para alguma pessoa, uma oferta para alguém? Quem já teve isso? Você teve essa impressão. Como foi isso? Como que você teve isso? Não parece que é um pensamento? Agora, deixa eu te dizer, em primeiro lugar, o diabo não vai querer que você dê algo para alguém. A sua carne, em segundo lugar, provavelmente não vai querer também. Certo? O diabo não vai querer que você dê algo para alguém, porque se você dá algo para alguém, você, número 1, está abençoando alguém. O diabo não gosta disso. E número 2, quando você abençoa alguém, logo você está semeando que vai ter uma colheita para a sua vida. E o diabo não gosta disso. O diabo não gosta que alguém esteja recebendo e que você vai receber de volta por aquilo. Então, certamente não foi o diabo que falou, não foi o diabo que soprou aquela ideia para você. E muito provavelmente não foi a sua carne também. Porque a sua carne também, ela não quer fazer a vontade de Deus. A sua carne também não quer fazer o que é certo. Então, se você olhar por esse ângulo que eu estou colocando, de você ouvir algo dentro de você, dê algo, dê essa oferta, dê essa coisa para essa pessoa, você saiba de uma coisa, perceba como foi que você ouviu isso. Da onde veio? Tenta olhar e tentar buscar de onde veio isso, porque isso veio de Deus. E é assim que você começa a perceber. Espera aí, isso é diferente. Veja, irmãos, se eu pegasse, vocês dois são casados? São casados, certo? Se eu colocasse ela de costa ali, e eu pegasse esse irmão e mais 3 pessoas que ela não conhece, 2 pessoas que ela não conhece aqui, e colocasse aqui e falasse para eles falarem juntos, ela saberia distinguir a voz dele dos outros. Ela saberia, não, meu marido está falando ali. E se eu tivesse feito uma surpresa no sentido dela não saber que era ele, ela saberia, não, meu marido falou ali no meio também. Por quê? Ela tem familiaridade com a voz, ela tem intimidade com aquela voz, ela conhece aquela voz. Então ela saberia, logo ela saberia que o marido dela falou ali, porque ela tem intimidade. Ela não precisa de um treinamento, ela não precisa ser ensinada nesse sentido. Não, pela familiaridade, ela sabe que o marido falou ali. Você entende isso? A mesma forma, nós vamos começar a perceber. Ninguém começa já sabendo, mas você pode ir adquirindo intimidade quando você começa a perceber. Ei, o diabo não vai pedir para eu dar algo. Se o diabo não vai e a minha carne não vai, logo isso aqui tem que vir de algum lugar chamado céu, que tem alguém chamado Deus, o Espírito de Deus. Você entende isso? Entende o que eu estou falando? Então, para você começar a perceber e distinguir que voz falou com você, começa por pegar situações que você sabe que o diabo não falaria aquilo. E se você já sabe que o diabo não falaria aquilo, você começa a descobrir que a voz de Deus é isso. Vocês estão entendendo? Então nós começamos a nos familiarizar com a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer, todos nós começamos da mesma forma. Às vezes eu tenho coisas, e eu tenho coisas que parecem pensamentos. E sabe, e se eu não souber distinguir entre um pensamento e Deus falando no meu íntimo, eu posso me confundir. Agora veja, eu estava pregando certa vez em uma igreja do Verbo da Vida, e no meio da pregação, eu ali pregando e falando igual eu estou aqui, e subiu algo dentro de mim, como se fosse um pensamento.
uma pessoa que machucou o dedo. Machucou o dedo. Agora, no meio da minha pregação, gente. Agora, como eu estava ensinando eles, e eu quis aproveitar, porque eu poderia esperar terminar tudo, depois falar, agora deixa eu falar isso. Alguém aqui machucou o dedo, mas como eu estava no ensino próprio para isso, eu aproveitei, parei a minha mensagem no meio e disse, o Senhor me disse agora, que alguém, na verdade eu não disse o Senhor me disse, porque quando você está começando a fluir nos dons, né, você vai com cuidado. Eu disse, eu tenho uma impressão que alguém machucou o dedo aqui. Não sei se eu estou certo ou não, mas parece que alguém machucou o dedo aqui. E tinha um irmão sentado na frente, e ele deu um salto. Eu falei, foi você? Eu pensei, acertei, né? Sabe, você fica empolgado, né? Acertei, mas não sou eu não. Aí a mulher lá atrás, levantou a mão, a mulher lá atrás era a esposa dele. E o curioso é que ela já estava com um certo problema no dedo, e ela veio para frente, né? Eu chamei ela, vem aqui então, irmã, vem cá. Ela veio. E eu perguntei o que aconteceu. Ela disse, na verdade eu estava com o dedo machucado, mas o meu marido foi tentar me ajudar e ele tentou colocar no lugar e piorou. Então eu entendi porque que ele deu um pulo, né? Tipo, Deus me entregou aqui. Deus me entregou aqui, bem, né? Aí ela contou, aí ele foi tentar colocar no lugar e prejudicou. Eu falei, dói? Ela disse, dói. Tá doendo agora? Tá doendo agora. Eu falei, eu posso tocar? Ela disse, pode. Então eu fui aqui e quando eu toquei no dedo dela, eu falei, o que você sente? Ela disse nada. Eu soltei e ela começou a fazer assim, ó. Curada instantaneamente. Agora, veja, nós aprendemos também que mas deixa eu voltar para não me perder nisso. Aquilo que eu ouvi era algo como, e se eu tiver errado? Sabe? E se eu falar e não acontecer? Quem já passou por isso? E se eu falar e não tiver ninguém? Você sabe que eu tenho uma impressão aqui, agora, já estava antes com ela, na verdade, para ser mais preciso, e às vezes vem na minha cabeça, mas e se não for? E se não for? Mas o ministro, os pastores aqui sabem, o ministro tem que ter coragem também para fluir nos dons. E na verdade não só os ministros, as pessoas. Porque Deus espera que você, crente, flua nos dons. E aliás, nós entramos numa escola como essa, o Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, para aprender a nos mover no Espírito também. Porque nós vamos aprender, tem uma matéria chamada as manifestações do Espírito, além de outra matéria chamada unção, e além dessa matéria chamada como ser dirigido pelo Espírito. E não tem como ter essas três matérias, meu Deus do céu, se você prestar atenção. Quem já teve essa matéria aqui? Como ser dirigido? Tiveram ali, né? Foi boa? Foi boa? As manifestações do Espírito. Bom demais, né? E unção. Jesus. Juntou essas três matérias, já valia o curso, viu? Já valia o curso. As manifestações do Espírito. É claro que tem outras boas, tanto quanto, né? Realidades da nova criação, enfim. Meu Deus do céu. Eu sou apaixonado, pastor, por essa escola. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por ter tido a oportunidade. Porque eu fico pensando, sabe, eu penso mesmo, onde eu estaria se eu não tivesse ouvido isso? O que eu estaria fazendo? No que eu estaria crendo, gente? No que eu estaria crendo hoje? Sabe? Porque você sabe disso, tem muita gente confusa, com a Bíblia na mão, e elas estão confusas. Como eu valorizo isso? Como eu valorizo Deus ter me alcançado? Porque me alcançando, alcançou os meus filhos. Eles não cresceram numa igreja que mais aprisionou do que libertou. Eles não cresceram debaixo de uma palavra que era mais jugo do que liberdade. Sabe o que eu estou dizendo? Como é bom ter descoberto isso. E se você está aqui e chegou nesse lugar, saiba de uma coisa. Deus confiou em você para colocar algo na sua vida. E não algo como você pegar um diploma para dizer, olha, me formei nessa escola. Não vale de nada se você não aplicar isso na sua vida, se você não puder colocar isso na sua vida para fazer funcionar. Porque eu sempre ouvi, sempre soube que essa escola é uma escola prática, que você aprende e sai para praticar. Você aprende sobre fé e sai para praticar.
Você aprende e sai para praticar. Você aprende sobre os dons e sai para funcionar nos dons do Espírito. Oh, meu Deus do céu. Vocês estão aprendendo alguma coisa aqui? E sabe, nós podemos, como é um resumo, tá? Na aula, na escola, você vai aprender isso em detalhes, todos isso. Então você vai perceber que eu estou dando pulos rápidos, mas está tudo bem, está tudo sob controle, porque é só uma degustação, ok? E você sabe que degustação é degustação, tá bom? Então não me julgue agora. Oh, por que ele não ensinou logo tudo? Não. 5 passos para desenvolver o seu espírito, você quer saber? 5 passos. Poderosos, viu? E o primeiro deles é meditar na palavra de Deus. Deixa eu falar um pouco sobre meditar. Às vezes nós não entendemos o que é meditar. E existem formas que nos levam à meditação. E eu utilizo uma delas muito. Sabe, quando você, deixa eu te dizer isso. Se você pegar um assunto específico da palavra de Deus e você se debruçar naquilo, lendo e ouvindo mensagem naquele sentido, sabe o que vai acontecer com você? Você pega, vamos supor, tá? Vamos pegar aqui um assunto. Autoridade do crente. Então eu vou agora me debruçar em ler e ouvir mensagens, ensinos de pessoas sobre a autoridade do crente. Vou ler na palavra, vou ler no livro. Então quando você se cerca desse assunto e começa a estudar, enquanto você está estudando, daqui a pouco você vai perceber que automaticamente você entra num processo de meditação. Como é isso? É um processo de meditação natural. De tanto você ficar trabalhando naquilo, aquilo começa a falar com você. Quantos já viveram isso? Ou como eu vivo isso na minha vida bastante. Eu fico ali me debruçando num determinado assunto, e ali estudando, e ali pensando naquilo, e sabe, daqui a pouco você está por aí e nem quer pensar naquilo. Você estudou tanto a autoridade do crente, que daqui a pouco a autoridade do crente começa a falar com você. Sabe, Deus começa a fazer perguntas para você, ele faz perguntas para você. Você sabe que você pode libertar o seu parente? Posso? Sim. Você sabe que você tem autoridade sobre isso? Tenho? Tenho. E ele começa a falar e discutir aquilo com você. Isso é o processo de meditação ativo. E ele veio de maneira natural porque você se debruçou na palavra. Amém? Então a primeira forma é você meditar na palavra. A segunda, na verdade são 5 passos. O segundo passo é praticar. Porque tudo que você aprende da palavra, você tem que correr para procurar praticar. Não adianta ficar ouvindo, ficar engordando, e você não põe nada em prática. Essa palavra não funciona para mim. Mas por que está funcionando para o outro? Por que está dando certo para outras pessoas? Por que só para você não dá certo? Eu não sei se é bem assim não, porque para mim não funciona. Vai pôr em prática para você ver. Então a segunda coisa que temos que fazer é colocar em prática. Você entende isso? Colocar em prática. Amém? A terceira coisa é colocar a palavra em primeiro lugar. A palavra de Deus deve ter a prioridade na sua vida. Sabe, aquelas pessoas que vêm para nós às vezes e falam assim, olha, eu tive uma revelação. Ah, você teve uma revelação? E essa revelação, ela pode ser julgada? Ela está baseada no que da palavra? Não está ali não. Não, se não está ali, não é uma revelação de Deus. É revelação de qualquer outro lugar, menos de Deus. Não, eu tenho uma revelação, um anjo falou comigo. Paulo diz que até mesmo um anjo, se vier falar alguma coisa que não for o que está na palavra, seja considerado anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. Então, temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, ok? A quarta coisa é obedecer instantaneamente à voz do seu espírito. Sabe que o seu próprio espírito fala com você? Seu ser, o interior, fala. Então você deve ouvir e obedecer instantaneamente aquilo que você percebe por dentro. Ok? E Deus às vezes fala, e Deus falou comigo no caminho vindo para cá, e daqui a pouco eu vou contar para você o que Ele falou comigo. E Ele falou comigo e eu vou obedecer, porque eu sei que não foi coisa da minha cabeça. Eu não podia inventar aquilo, porque Deus Ele não fez isso. Quer dizer, a minha cabeça não fez, o diabo não fez, Deus fez. E o quinto passo que você deve colocar na sua vida, e você deve fazer isso muito, gastar muito, é passar tempo orando em outras línguas. Quando você passa tempo orando em outras línguas,
você está, além de estar energizando o seu espírito, você está exercitando o seu espírito, exercitando o seu homem espiritual. E se Deus fala conosco, gente, olha, se Deus fala conosco, a partir do nosso espírito, o nosso coração, quando você estiver orando em outras línguas, uma das coisas que você está fazendo é exercitando o seu espírito. E a outra coisa que você está fazendo é exercitando a sua fé. Porque quantos de vocês aqui sabem, quem ora em línguas? Olha para mim, quem ora em línguas? Vocês estão aqui? Não foram para casa não, né? E deixaram o corpo aí. Tá. Quem ora em línguas de novo? Tá. Você já percebeu que quando você ora em línguas, tanto sua mente quanto o diabo tenta dizer para você que não está valendo de nada, que aquilo não é bem assim, que as palavras que você está orando, você que está inventando, quem já teve isso aí? Só eu? Quem já passou 1 hora orando em línguas aqui? Deixa eu saber. 1 hora. Está fraco, está precisando ter mais gente orando em línguas. Jesus falou, vocês não podem orar pelo menos 1 hora? Ele estava indignado com o negócio de pelo menos 1 hora. E às vezes a gente fala assim, não, o importante é a qualidade da oração. Eu sei que a qualidade da oração é importante, mas Jesus falou sobre tempo de oração também. E ele disse, vocês não podem orar pelo menos 1 hora? E Jesus, você não viu que Pedro estava orando assim bem fervorosamente? Foi 15 minutos, mas era fervoroso. Não, Jesus disse pelo menos 1 hora. O que significa? Você sabe que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos para todos nós? Quantos sabem? Os ensinamentos de Jesus são para todos. E quando ele fala para 2 discípulos, 3 discípulos, vocês não puderam orar pelo menos 1 hora, quantos sabem que é para você também? Amém? Agora veja, nós temos que orar em outras línguas. E quando estamos orando em línguas, nós estamos exercitando a fé. Por quê? Porque você está falando coisas que você não sabe o que é, não entende nada. E às vezes a sua cabeça diz que não está funcionando e que nem faz sentido. Quantos sabem que orar em línguas não faz sentido para a mente natural? Faz sentido? Para mim não faz. Eu só oro porque eu acredito. Oro muito. Pastor, eu oro muito em outras línguas, mas não faz sentido, cara. E não precisa fazer sentido. Por quê? Porque eu oro pela fé, eu aprendi, eu creio nisso e eu oro. E quando eu estou orando em outras línguas, quanto mais tempo eu passo, mais eu exercito a minha fé. Porque quando eu estou orando em línguas, a minha mente dizendo, não é assim, o diabo senta do lado e diz, ei, você é bobo, você fica gastando o seu tempo. A minha fé, o meu espírito, o meu homem espiritual diz, continua porque está dando certo. Então, meu Deus do céu, são tantos benefícios sobre o orar em línguas, além de você estar falando com Deus, além de você estar falando diretamente com Deus, tantos benefícios em você orar em outras línguas, que por si só valeria a pena passar a nossa vida orando em outras línguas. Amém, gente? Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa? Foi pouco, não é? Pastor, você falou que o rema, ele é baseado também em demonstração do Espírito e de poder. Isso é assim mesmo, pastor? É sim. E naquela aula que eu tive, eu aprendi algo para a vida toda. E aquelas coisas que eu vi, elas me marcaram tanto, que nunca mais eu fui o mesmo. E além disso, eu saí dali entendendo uma coisa. O cara que eu não estava gostando, o professor no caso, que eu não estava gostando, foi o que mais me ensinou. Não, eu aprendi com todos. Todos me ensinaram de alguma forma. Mas eu saí dali tão inspirado, tão impactado, que 20 anos depois eu tenho tudo aquilo fresco na minha memória. Então eu quero liberar uma unção aqui agora. Eu vou liberar uma unção. Fica de pé um pouquinho. Eu vou aproveitar os meus 2 minutos que eu tenho ali. Talvez eu ganhe uns 3. E aí a gente vai experimentar algo. Deixa eu dizer isso, olha. Você percebeu que não tinha clima? Percebeu? Certo? Tá. Não tinha clima nenhum. Você quer ver como vai mudar o clima aqui dentro?
Vai mudar o clima. E não somente isso. A mesma unção que eu estou sentindo e pregando com ela aqui, vai começar a tocar a vida de vocês. E pessoas vão sentir o que eu estou sentindo, e depois vocês vão descrever. Daqui a pouco eu vou falar e fazer o que Deus me falou no caminho. Uma das coisas que Ele me falou é que alguém tinha machucado o cotovelo. É até difícil falar sobre isso. Alguém está com dor no cotovelo. Ninguém vai levantar a mão, né? Quem está com dor no cotovelo? Não estou não, pastor, pelo amor de Deus. Dor de cotovelo é negativo, pejorativo no nosso meio, né? Mas eu ouvi o Senhor dizer para mim no caminho, tá? Ele falou comigo que alguém tinha machucado o cotovelo. Machucado fisicamente. E eu quero saber se você está aqui. Quero saber se você está aqui. Para que eu possa orar por você. Vamos lá. E uma das coisas também, pastor, que eu aprendi, que você, além de ter que ter coragem para falar as coisas que você ouve de Deus, muitas vezes você lida com pessoas que elas têm vergonha. Quantos já perceberam isso? Os pastores, eles vêm. Às vezes eu estou lá e digo, gente, está acontecendo essa coisa aqui, alguém está sentindo isso, ou tendo isso aqui, e vem aqui e tal, isso vai edificar a fé da igreja, e as pessoas não vêm. Aí quando acaba o culto, pastor, era eu estava com vergonha, falei, era você? Tá certo que eu posso orar por você no final, mas aí se você vir agora, você me ajuda, entende? Você me ajuda. Então se você está aqui com dor no cotovelo, é sobre você. É você? Vem cá. Obrigado por me ajudar, viu? Você estava com vergonha? Tá vendo? Exatamente o caso que eu estava contando. Ainda bem que eu contei, né? Porque aí você teve misericórdia de mim. Porque senão eles iam pensar assim, pastor, você errou. Tá doendo aí? Eu não posso encostar em nada. Nada? Deixa eu te contar uma coisa curiosa. Olha como é curioso isso. Eu ouvi isso na minha casa. Não foi aqui. Eu ouvi na minha casa. Que alguém ia estar com cotovelo. E é interessante. Porque enquanto eu estava estudando para vir aqui e orando em outras línguas, e orando, e subiu dentro de mim, alguém machucou o cotovelo. Eu pensei, nossa, às vezes parece que eu estou inventando coisa, sabe? Pastor Adilson, às vezes parece que a gente está inventando. E aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou falar lá na igreja que alguém está com dor de cotovelo? Pois é Deus me socorrendo. Não é bem assim, né? Então é aqui a dor? E você falou que não pode o quê? Não posso encostar, até dormindo aqui. Até dormindo. Deixa eu ver isso, irmã. Dolorido. Rapaz. Você sabe que o mesmo Deus que falou é o mesmo Deus que quer curar, né? Liberando cura sobre você. Em nome de Jesus, dores batam em retirada agora. É uma ordem. Não é um pedido. É uma ordem. Fora toda dor e o que estiver causado essa dor, eliminado agora em nome de Jesus. Deixa eu ver. O que foi? Nada? Bote assim. Você não podia encostar aí? Não, a gente combinou bem, não foi? Glória a Deus. Nós dois combinamos antes do culto começar, não foi? Não é assim. Glória a Deus, viu? Na sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Então, essa é a primeira coisa que Deus disse. E é interessante, aproveitando ainda da aula, é interessante, porque na hora que eu percebi isso, dá a impressão que eu estou inventando. Eu mesmo fico, não posso ficar inventando essas coisas, né? Mas depois eu pensei, mas foi assim que eu ouvi aquela outra coisa e aquela outra coisa também. Essa é a voz. Essa é a voz que fala conosco. Amém? Amém? Vocês estão prontos para receber a unção? Amém. Quem quer receber a unção? Amém. Ok. Vamos lá. Pode tocar. Em nome de Jesus. Pai, eu confio em Ti. Espírito Santo, eu confio em Ti. Então eu peço, Espírito Santo, toque-os aqui com a Tua unção, porque o Senhor mesmo quer que seja em demonstração do Espírito e de poder. Eu quero que isso aconteça aqui, que as pessoas sejam tocadas, e algumas pessoas sentindo o que eu estou sentindo, as mãos formigando. Isso, Pai, como se estivesse sendo apalpada a mão delas, mão com mão aqui, a mão do Senhor
na mão deles. Eu oro em nome de Jesus para que o toque do soberano, o toque do sobrenatural, chegue nessas pessoas aqui. A unção, a unção, a unção. Quem lembra que eu falei da unção formigando o meu dedinho? Quem lembra que eu falei? Falei hoje aqui. Então alguns dedinhos vão começar a formigar aqui. Alguns dedinhos vão começar a formigar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem lembra, quem ouviu eu falando que as pernas começaram a tremer e a barriga começou a esquentar? Então isso vai acontecer também aqui. E é curioso que algumas pessoas sentem a mão bem gelada também. Bem gelada, mas fora do normal, tá? Não o normal por causa de ar-condicionado, mas fora do normal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra, Espírito, sopra. Sopra, Espírito, sopra. Sopra, Espírito, sopra. Quem já está sentindo uma dessas coisas, levanta a mão para eu ver. Quem mais? 2, 3. Vem aqui na frente só para eu identificar vocês. Vocês que estão já sentindo essas manifestações, essas sensações, essas coisas que eu falei. Vem aqui na frente, vem. Vem na frente, vem na frente. Pode ir ali daquele lado. Se encher muito, vem do outro lado. Certo? Aqui nós temos 5 pessoas. 5 pessoas. Você está sentindo o que? Você? As mãos geladas. Você é o que? Mão formigando. Você? Mão gelada. Você? Formigando. Formigando e tremendo. Você? As pernas. Mais alguém começou a sentir? Mais alguém? Mais alguém? Se tiver, vem para cá. Vem para cá. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu não estou chamando aqui na frente só para mostrar a vocês, não. É porque vai aumentar. Pode vir do lado de cá. É porque vai aumentar um pouco mais. Vai aumentar, vai aumentar. Vai aumentar um pouco mais, vai aumentar um pouco mais. E vai espalhar mais também. Vai espalhar mais também. Fica pronto para receber mais. Fica pronto para receber mais. Se tiver o pessoal para ajudar aí, se puder, que eles vão começar a cair debaixo da unção aqui. Começa a me ajudar aí, começa a me ajudar aí. Eles vão cair debaixo da unção aqui. Cada um atrás de um aí, atrás de um. Bem logo, senão eles vão começar a cair antes, hein? A unção está ficando forte. Bem logo, senão eles vão começar a cair. A unção está forte, está forte, está forte. A mão está pesada? Está bem pesada aí, tá? Vem aqui na frente também, você consegue ir ali daquele lado? Não? Então fica aí, fica aí, fica aí. Ó, aqui, ó. Cuidado que ele pode cair para frente, viu? Mais. Um para cada um aí, me ajuda aí. Um para cada um, me ajuda. Um para cada um. Eu não estou nem chegando muito perto para eles não cair. Um para cada um. Um para cada um. Isso, segura. Eles costumam às vezes cair para frente também, então tem que ficar esperto. Ficar esperto. Eu estou passando e a unção está aumentando. Tá aumentando. Ó, daquele lado vai ficar forte agora. Vai ficar forte. Cheio. Mais. Pega tudo para vocês. Pega tudo. Tem bastante. Pega tudo, pega mais. Puxa, continue puxando.